Olá, alunos da disciplina de Estatística e Probabilidade Aplicada. Neste vídeo, eu explico então como que nós construímos a tabela de distribuição de frequências. Para isso, eu recorro à planilha eletrônica Excel e à seguinte situação. Para avaliar o tamanho de seus peixes, um piscicultor retirou dos açudes uma amostra de 20 carpas e mediu o comprimento delas em centímetros, obtendo os seguintes resultados: 49, 52, 56, 52, 50 e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu faço aqui no Excel é construir uma coluna com esses valores. Então, na primeira linha eu escrevo comprimento, indicando a natureza desses valores, então comprimento em centímetros, e abaixo eu coloco os números. Então, por onde que eu começo agora a construção da tabela de distribuição de frequências? Essa tabela é uma tabela distribuída ou organizada por meio de classes, que são grupos. Então, eu começo primeiramente determinando o número de classes da minha tabela. O número de classes. E o número de classes nós determinamos fazendo a raiz quadrada do número de elementos. E aqui eu vou chamar de número de classe. Então eu faço a raiz quadrada do número de elementos que eu tenho. Então, se o meu conjunto de dados tem 20 elementos, então a raiz quadrada de 20. Se tivesse 50, raiz quadrada de 50, e assim por diante. Então, no nosso caso, raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20 é um número aproximado, 4,47. E aqui eu tenho que fazer uma análise importante. O número de classes da sua tabela de distribuição de frequências precisa ser o número entre 5 e 20. Por quê? Abaixo de 5, nós consideramos poucas classes para serem analisadas. E acima de 20 já são muitas classes. Então, o intervalo aconselhável no mundo estatístico é entre 5 e 20 classes. Claro que isso depende do seu conjunto de dados, o número de dados que você possui, da natureza dos seus dados. Mas, geralmente, nós utilizamos entre 5 e 20 classes. Como nós obtivemos 4,47, então, nós assumiremos nosso número de classes K como sendo igual a 5. Então, teremos 5 classes. Isso significa que os dados estarão organizados em 5 grupos. Nosso segundo passo consiste em calcularmos a amplitude dessas classes. E como que nós calculamos a amplitude dessas classes? A amplitude dessas classes nós determinamos fazendo maior valor menos o menor dividido pelo número de classes. Qual que é o nosso maior valor e qual que é o nosso menor valor nesse conjunto de 20 dados? O Excel possibilita que nós deixemos os dados organizados em row, ou seja, de modo crescente ou de modo decrescente. Como que eu faço isso, professor? Bom, selecione todos os dados que aqui foram organizados do modo como foram coletados ou do modo como foram apresentadas na situação. E aí eu clico na penúltima ferramenta, na barra de ferramentas, a ferramenta classificar e filtrar. E escolho a primeira opção, classificar do menor para o maior. Quando eu clico, automaticamente os dados são organizados do menor valor para o maior. E aí fica mais fácil de identificarmos. Então, o maior valor é o 60, o menor valor é o 48, e o número de classes é igual a 5.
60 menos 48 é igual a 12. 12 dividido por 5 é igual a 2,4. Então, 2,4 é a amplitude de cada uma dessas 5 classes. E agora vamos à construção das classes. Então, eu sempre começo colocando o menor valor, então 48. E eu utilizo a notação matemática com um traço vertical e um traço na horizontal. Eu já explico o que isso indica. E aí essa classe, então, ela vai do menor valor até qual valor? Até 48, que é esse menor valor, até 2,4, que é a nossa amplitude. Então, 48 mais 2,4 é igual a 50,4. A segunda classe, então, está construída. Vamos à construção da segunda classe. Para a construção da segunda classe, nós consideramos o valor, o limite superior da classe anterior, então 50,4, a notação matemática, do traço vertical e o traço horizontal. E aí, o limite superior dessa classe, ou seja, outro extremo dessa classe é que número? É 50,4 mais a amplitude. Então, 50,4 mais 2,4, que é igual a 52,8. E que eu já vou explicar o que indica a notação matemática da barra vertical e essa barra horizontal. Essa notação matemática ela indica que em cada uma dessas classes nós consideramos o limite inferior, mas nós não consideramos o limite superior. É como se estivesse fechado para, a barra vertical indica que está fechado para, ou inclui esse valor, 48, e como não tem a barra do outro lado, não inclui o 50,4. Então, essa classe considera todos os números que vão do 48 até o 50,4, sem contar o próprio 50,4. A segunda classe, então, interprete. Nós temos que nessa segunda classe consideramos os valores que estão entre 50,4 e 52,8, sem incluir o próprio 52,8. E assim por diante. Então vamos à construção da terceira classe. Consideramos 52,8, que é o limite superior da anterior, a nossa notação matemática. 52,8 mais 2,4, 55,2. Quarta classe, 55,2. Uma classe eu sempre começo com o limite superior da classe anterior, exceto a primeira, claro, que aí nós começamos pelo menor valor. 55,2 mais 2,4, 57,6. E por fim, a última classe, 57,6 mais 2,4 é igual a 60. Então, nós temos as 5 classes construídas. Agora, vamos para a segunda coluna da nossa tabela de distribuição de frequências, que é a frequência absoluta. O que indica a frequência absoluta? Indica o número de números, ou de termos, de elementos, que fazem parte desse intervalo. Então, no nosso conjunto de dados, quantos números estão no primeiro intervalo? Que vai do 48 ao 50,4, sem incluir o 50,4. Então, eu vou destacar essa classe de amarelo para que a gente possa, então, determinar quais números estão nesse intervalo. Então, o próprio 48, 49 faz parte, o 50, o 51 já não entra mais porque ele é maior do que 50,4. Então, nós temos 5 números nessa primeira classe. Na segunda classe, que vai do 50,4 ao 52,8. Vou destacar de azul aqui. Então, nós temos o 51, o 52,
e o 53 já não faz mais parte, porque ele é maior do que o 52,8. Então, 4 números fazem parte da segunda classe. A terceira classe, que vai do 52,8 ao 55,2. Então, vamos registrar aqui de laranja. Então, nós temos o 53, o 54 e o 55. 5 números, então, fazem parte da terceira classe, ou terceiro intervalo. Quarta classe, que vai do 55,2 ao 57,6. Quantos números estão nesse intervalo? Vou destacar de roxo. Então, nós temos o 56 e o 57. O 59 e o 60 farão parte da última classe. Então, a quarta classe nós teremos 4 números e a última classe, a quinta, 2 números. Vamos determinar também o total de cada uma dessas colunas. Então, da frequência absoluta, o total tem que ser igual ao total de elementos do seu conjunto de dados. Então, tem que ser igual a 20. Então, 5 mais 4, 9, mais 5, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Então, coincide com o total. Então, estamos corretos até aqui. Agora, a frequência acumulada. A frequência acumulada nós podemos construir a partir da frequência absoluta e a partir da frequência relativa. Então, vamos fazer agora em relação à frequência absoluta. O que é a frequência acumulada? A frequência acumulada de uma classe é o número de elementos desse conjunto mais os das classes anteriores. Então, a frequência acumulada da primeira classe, 5. A frequência acumulada da segunda classe é o próprio 4, mais a frequência anterior, que é 5, resultando em 9. Então, essa é a frequência acumulada da segunda classe. A frequência da terceira classe é o próprio 5, que é a sua frequência absoluta, mais a frequência acumulada anterior, que é 9. 5 mais 9, 14. A frequência acumulada da quarta classe é o próprio 4, que é a sua frequência absoluta, mais a frequência acumulada da classe anterior, 14. 4 mais 14, 18. A frequência acumulada da quinta classe, 2, que é a sua frequência absoluta, mais a frequência acumulada da classe anterior, que é 18. Resultando em 20. Aqui uma observação importante. O número que você chegar como frequência acumulada da última classe precisa ser igual à frequência, ao total da frequência absoluta. Então, 20 e 20. Então, nós temos que estamos no caminho certo. Agora, a frequência relativa. Quando falamos em frequência relativa, estamos falando em porcentagem. Então, qual o percentual de cada uma dessas classes em relação ao total de dados? Então, da primeira classe, e aqui eu vou construir essa frequência relativa considerando a frequência absoluta. Então, frequência relativa, aqui eu vou considerar da frequência absoluta. Então, vou deixar aqui da mesma cor, para que você perceba que essa frequência relativa que eu vou construir é da frequência acumulada. Como que eu faço, então, a frequência, ou corrigindo aqui, desculpa, frequência absoluta. Como que eu faço a frequência relativa considerando a frequência absoluta? Basta dividirmos cada um dos valores da frequência absoluta pelo total de elementos que você possui. Então, na primeira classe, 5,
dividido por 20, que é o total. 5 dividido por 20 é igual a 0,25. Isso na representação decimal. Se eu quero a representação percentual, então basta multiplicarmos por 100. 0,25 ou 25% é a frequência relativa da primeira classe. A frequência relativa da segunda classe. Então, 4 dividido por 20. 4 dividido por 20 é igual a 0,20. Eu quero na representação percentual, multiplico por 100 e obtenho 20%. Da terceira classe, o 5, que é a sua frequência absoluta, dividido pelo total, que é 20. 5 dividido por 20 é igual a 0,25. Multiplicando por 100, obtenho a representação percentual, que é 20%. 25%, corrigindo. Da quarta classe, 4. Veja que a frequência absoluta da quarta classe é o 4, então 4 dividido por 20 é igual a 0,20, ou na representação percentual, 20%. E a última classe, 2 elementos, 2 números. Então, 2 dividido por 20 igual a 0,10 multiplicado por 100, 100%, 10%. Vamos pensar agora no total dessa frequência relativa. O total tem que ser 100%. Então, vejamos. 25 mais 20, 45. 45 mais 25, 70. 70 mais 20, 90, mais 10, 100. Então, 100% nós temos na frequência relativa. Agora, a frequência relativa considerando a frequência absoluta. Agora, vamos para a última coluna, que é essa frequência relativa acumulada. E aqui eu faço assim como fizemos anteriormente. Falou em acumulada, é sempre a frequência da classe mais a frequência acumulada anterior. Então, a primeira classe, como não tem anterior, é a sua própria frequência, então 25%. E aqui, como eu quero acumulada relativa, então eu estou tratando da parte que tenha os percentuais. Agora, a frequência relativa acumulada da segunda classe. A segunda classe deu 20%, então 20% mais 25%, que é a frequência anterior, 45%. A frequência relativa acumulada da terceira classe. Então, eu considero a sua frequência relativa, que é 25%, e somo com a frequência acumulada anterior, então 45%. Isso resulta em 70%. A quarta classe, a sua própria frequência relativa, que é de 20%, mais a frequência relativa acumulada anterior, que é de 70%. 20% mais 70% igual a 90%. E, por fim, frequência relativa acumulada da última classe. É a sua frequência relativa absoluta, então 10%, mais a frequência relativa acumulada anterior, 90%. 10% mais 90%, 100%. E aqui esses números também precisam bater. Então, o total da frequência relativa absoluta, da frequência relativa referente à frequência absoluta, que é 100%, tem que ser o que dá na última classe da frequência relativa acumulada. Esses números também precisam ser iguais. E assim nós construímos a tabela de distribuição de frequências.